Humilhada pela família. Chorando na calçada, ouviu o ronco de um carro caro parar ao seu lado. Um milionário desceu devagar, com o olhar decidido, e 3 palavras dele apagaram todo o resto. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Escute bem o que vou dizer. Essa será a melhor história que você escutará nessa semana. Se essa história te emocionar, seja ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas por um preço barato. Acesse o link da descrição ou do comentário fixado. O jantar de aniversário de Dona Conceição Almeida deveria ser um momento de celebração familiar, na tradicional casa de 2 andares no bairro da Graça, em Salvador. A matriarca da família completava 70 anos e Vitória Almeida, sua filha mais nova, havia se esforçado para estar presente, viajando de São Paulo especialmente para a ocasião. Sentada à grande mesa de madeira de jacarandá, herança que atravessava gerações, Vitória ajeitava nervosamente o guardanapo sobre o colo. O aroma da moqueca de camarão e do vatapá recém-servidos preenchia o ambiente, mas ela mal conseguia apreciar os sabores típicos baianos que tanto sentira falta. O murmúrio das conversas ao redor parecia aumentar a cada minuto, enquanto ela permanecia em silêncio, como uma ilha solitária em meio ao oceano familiar. E então, Vitória, ainda insiste nessa bobagem de trabalhar com artesanato? A voz cortante de sua irmã mais velha, Débora, atravessou a mesa. Imagine só, mamãe. Ela abandonou um cargo estável no banco para vender pulseirinhas e quadros na internet. Um silêncio momentâneo pairou sobre a mesa antes que risadas contidas emergissem. Seu cunhado, Eduardo, ergueu o copo de vinho em um brinde irônico. A nossa artista da família, que um dia possa realmente ganhar dinheiro com essas, como você chama mesmo, expressões artísticas. Vitória sentiu o rosto queimar enquanto encarava o prato à sua frente. Aos 35 anos, havia finalmente encontrado coragem para abandonar a carreira bancária que a sufocava, buscando realizar seu sonho de viver da arte que produzia nas madrugadas, após jornadas exaustivas. Filha, não estamos criticando, interveio Dona Conceição com aquele tom condescendente que Vitória conhecia tão bem. Só nos preocupamos com você. Olhe para seus primos, todos bem estabelecidos. Marcelo acaba de ser promovido a diretor financeiro e Carla está expandindo a clínica odontológica para um segundo endereço. Vitória assentiu mecanicamente, como fazia desde a infância quando recebia aquele tipo de conselho. À medida que o jantar prosseguia, os comentários depreciativos aumentavam, disfarçados de preocupação familiar. Lembra quando ela queria ser bailarina aos 12 anos? Até gastamos com aulas antes de percebermos que ela não tinha talento para isso, comentou seu pai, Antônio, arrancando mais risadas. E aquela fase de poesia na adolescência? Meu Deus, que textos deprimentes, acrescentou Débora, revirando os olhos. Cada palavra era como uma pequena agulha perfurando a pele de Vitória, que mantinha o sorriso forçado enquanto os olhos marejavam. Memórias de infância começaram a inundar sua mente. As apresentações escolares onde ninguém da família comparecera, os desenhos cuidadosamente feitos que terminavam esquecidos em gavetas, as histórias que escrevia e ninguém se interessava em ler. Sinceramente, Vitória, aos 35 anos, sem marido, sem filhos e agora sem emprego fixo, não acha que está na hora de amadurecer? A pergunta de sua tia Regina foi a gota d'água. Vitória levantou-se abruptamente, derrubando o copo de água que se espatifou no chão. O silêncio tomou conta da sala, todos os olhares fixos nela. Vocês não fazem ideia do que é amadurecer, ela disse com voz trêmula. Amadurecer é ter coragem de seguir seus sonhos, mesmo quando todos ao seu redor só sabem diminuí-los. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora, mas pela primeira vez não se importava em demonstrar vulnerabilidade diante deles. Em 35 anos, nunca ouvi uma palavra de incentivo vinda desta família. Sempre fui a estranha, a sonhadora, como se isso fosse um defeito. Vocês transformaram cada jantar em um tribunal, onde meus sonhos e escolhas são julgados e condenados.
Sua mãe levantou-se, estendendo a mão em sua direção. Filha, você está sendo dramática. Estamos apenas... Não, mãe. Vocês não estão apenas preocupados. Vocês estão me sufocando como sempre fizeram. Sem esperar resposta, Vitória pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. O peso de anos de repressão emocional parecia finalmente se dissolver, deixando apenas uma sensação de leveza misturada à dor aguda da rejeição. Aonde você vai? Está chovendo lá fora, exclamou seu pai. Para qualquer lugar onde eu possa respirar. Ao abrir a porta, o vento úmido da noite baiana bateu em seu rosto, misturando-se às lágrimas. A chuva fina caía sobre Salvador, e as luzes da cidade refletiam nas poças d'água que se formavam nas calçadas de pedra. Sem rumo definido, Vitória começou a caminhar pelo corredor da Vitória, ironicamente nomeado, enquanto a tempestade emocional dentro dela se intensificava. As ruas históricas da cidade, normalmente cheias de turistas e baianos aproveitando a noite, estavam quase desertas devido à chuva. Isso proporcionou à Vitória um momento de solidão necessário. Enquanto caminhava, lembranças de sua infância e adolescência voltavam como flashbacks dolorosos. Lembrou-se de quando tinha 8 anos e ganhou seu primeiro conjunto de aquarelas. Enquanto outras crianças recebiam brinquedos, ela havia implorado por tintas. Seu entusiasmo foi rapidamente apagado quando seu pai comentou que era uma fase e que logo ela cresceria e entenderia o valor do dinheiro real. Aos 15, quando ganhou um concurso escolar de artes, ninguém de sua família compareceu à premiação. A chuva intensificou-se, encharcando seu vestido florido que havia escolhido com tanto cuidado para o jantar. Vitória não se importava. Havia algo libertador em sentir a água lavando as lágrimas de seu rosto, como se a natureza oferecesse o conforto que sua família nunca foi capaz de proporcionar. Seus passos a levaram até o farol da Barra, onde o mar agitado refletia seu estado de espírito. Ali, sentada em um banco molhado, observando as ondas quebrarem contra as rochas, Vitória finalmente permitiu-se soluçar sem reservas. O som do oceano abafava seus lamentos, oferecendo-lhe a privacidade que tanto precisava. Será que há algo errado comigo? Perguntou-se em voz alta. Por que nunca consegui ser o que eles esperavam? A pergunta ficou suspensa no ar úmido, sem resposta. Perdida em seus pensamentos, Vitória mal notou quando um homem se aproximou segurando um guarda-chuva. Com licença, a senhora está bem? Assustada, Vitória ergueu o olhar. Um homem alto, de aproximadamente 40 anos, olhava para ela com expressão preocupada. Seus olhos castanhos transmitiam uma genuína preocupação que a pegou desprevenida. Estou só. Ela tentou responder, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Tome, ele disse, estendendo o guarda-chuva. A chuva está apertando e a senhora já está encharcada. Foi um gesto simples, mas carregado de uma gentileza que Vitória não estava acostumada a receber. Aquele momento, aparentemente insignificante, seria o primeiro passo de uma jornada que transformaria completamente sua vida, embora ela ainda não pudesse imaginar. Rafael Santana havia planejado uma noite tranquila em seu ateliê no Rio Vermelho, bairro boêmio de Salvador, conhecido por atrair artistas e intelectuais. O plano era finalizar uma série de pinturas para sua próxima exposição, mas algo o impeliu a sair para caminhar, mesmo com a chuva que caía sobre a cidade. Aos 42 anos, Rafael havia aprendido a confiar em seus instintos, os mesmos que o transformaram de um menino rejeitado da periferia em um dos artistas plásticos mais respeitados da Bahia. Algo na mulher solitária sentada no banco do farol da Barra, completamente encharcada e com o olhar perdido, tocou-o profundamente. Talvez fossem os ombros caídos em sinal de derrota, ou o modo como ela parecia tão pequena diante da imensidão do oceano revolto, uma imagem que ele próprio conhecia bem demais. Não quero incomodar, disse Rafael depois de oferecer o guarda-chuva, mas não é seguro ficar aqui sozinha neste temporal. Posso chamar um táxi para a senhora? Vitória levantou o rosto, revelando olhos vermelhos de tanto chorar. Havia algo na voz daquele estranho que transmitia uma segurança inexplicável. Obrigada, mas não tenho para onde ir, respondeu sinceramente.
Não posso voltar para a casa de minha mãe esta noite. Um silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva batendo contra o guarda-chuva e o barulho das ondas quebrando nas pedras. Existe um café a 2 quarteirões daqui que fica aberto até tarde, sugeriu Rafael. Pelo menos poderia se secar um pouco e tomar algo quente. Em circunstâncias normais, Vitória jamais aceitaria tal convite de um estranho. Mas aquela não era uma noite normal, e algo na gentileza despretensiosa daquele homem a fez assentir. O Café Bernadette era um estabelecimento aconchegante, decorado com obras de artistas locais e iluminado por luzes amareladas que criavam uma atmosfera íntima. A essa hora da noite, estava quase vazio, com apenas um casal de idosos em uma mesa ao canto e o barista organizando garrafas atrás do balcão. 2 cafés e 2 fatias de bolo de rolo, por favor, Joaquim, pediu Rafael ao sentar-se com Vitória em uma mesa próxima à janela, de onde podiam ver a chuva caindo sobre as ruas de paralelepípedos. Você é cliente habitual, observou Vitória, tentando secar o rosto com um guardanapo. Venho aqui há anos. É um bom lugar para pensar. Rafael fez uma pausa antes de continuar. Meu nome é Rafael Santana. Vitória Almeida, respondeu ela, aceitando a toalha pequena que o barista gentilmente trouxe para que pudesse se secar melhor. O café chegou, quente e aromático, trazendo um pouco de conforto. Vitória envolveu a xícara com as mãos, absorvendo o calor reconfortante. Desculpe por isso, disse ela, sentindo-se subitamente constrangida. Você provavelmente tinha outros planos para sua noite, além de resgatar uma desconhecida encharcada. Rafael sorriu de leve. Na verdade, agradeço a companhia. Ia passar a noite sozinho no ateliê, tentando terminar algumas pinturas que se recusam a cooperar. Você é artista? Os olhos de Vitória se iluminaram ligeiramente. Sou. Trabalho principalmente com óleo sobre tela, mas também faço algumas esculturas. Ele fez uma pausa, estudando-a com curiosidade. E você? O que faz além de testar a resistência de bancos de praça na chuva? A pergunta arrancou um sorriso fraco de Vitória, o primeiro da noite. Até 3 meses atrás, eu era gerente de uma agência bancária em São Paulo. Agora sou... Bem, estou tentando ser artista também. Trabalho com cerâmica e pintura, mas ninguém realmente leva a sério. Algo na forma como ela disse aquelas palavras despertou uma lembrança dolorosa em Rafael. Ele conhecia bem aquele tom de voz, a maneira como as palavras saíam quase como um pedido de desculpas por existir. Deixe-me adivinhar, disse ele, tomando um gole de café. Família? Vitória ergueu os olhos, surpresa com a precisão da suposição. Como soube? Reconheço os sinais. O modo como você diminui seu próprio trabalho antes mesmo de alguém ter a chance de fazê-lo. A forma como disse, tentando ser artista, como se precisasse de permissão. Ele fez uma pausa. Além disso, poucas coisas além da família têm o poder de nos fazer chorar sozinhos na chuva. As palavras dele tocaram algo profundo em Vitória. Era como se Rafael conseguisse enxergar através dela, identificando feridas que nem mesmo seus amigos mais próximos percebiam. Foi um jantar de aniversário, começou ela, surpreendendo-se com a própria vontade de compartilhar. Minha mãe completou 70 anos hoje. Deveria ser uma celebração, mas tornou-se mais um episódio da série. Vamos todos apontar como a Vitória é um fracasso. Rafael assentiu, encorajando-a a continuar. À medida que a noite avançava, Vitória se viu relatando não apenas os eventos daquela noite, mas anos de pequenas humilhações e grandes decepções. Falou sobre como abandonara uma carreira estável para seguir seu sonho, sobre as noites em claro, criando peças que ninguém parecia valorizar, sobre a sensação constante de ser a ovelha negra da família. O pior é que uma parte de mim acredita neles, confessou, encarando a xícara já vazia. E se eles estiverem certos? E se eu estiver apenas perseguindo uma fantasia infantil? Rafael permaneceu em silêncio por um momento, como se ponderasse cuidadosamente suas próximas palavras. Posso te contar uma história? Perguntou finalmente. Vitória assentiu, curiosa. Quando eu tinha 12 anos, meu pai encontrou meus desenhos escondidos embaixo do colchão. Eram estudos de anatomia humana que eu fazia observando livros da biblioteca pública.
Ele rasgou todos na minha frente, um por um, dizendo que homem de verdade não perde tempo com rabiscos. Naquela noite, jurei que nunca mais desenharia. Vitória sentiu um nó na garganta imaginando a cena. O que te fez voltar a desenhar? Um professor de artes no colégio estadual onde estudava. Ele viu algo em mim que nem eu mesmo conseguia enxergar. Insistiu, me deu materiais, me mostrou técnicas. Rafael sorriu com a lembrança. Mais importante, ele me ensinou que arte não é um luxo ou um hobby. É uma necessidade humana fundamental, tão importante quanto respirar para alguns de nós. O barista se aproximou oferecendo mais café, que ambos aceitaram. A chuva lá fora havia diminuído para uma garoa leve, e as luzes da cidade refletiam nas poças d'água. Você já mostrou seu trabalho para alguém além da sua família? Perguntou Rafael. Vitória hesitou. Tenho um perfil no Instagram, mas nada profissional. Sinceramente, nunca tive coragem de mostrar para pessoas que realmente entendem de arte. Rafael estudou-a por um momento, como se tomasse uma decisão importante. Tenho uma proposta, disse finalmente. Estou organizando uma exposição coletiva no mês que vem na Galeria Solar. É um espaço para artistas emergentes mostrarem seu trabalho. Por que não traz algumas de suas peças para eu ver amanhã? Sem compromisso, apenas uma opinião honesta de alguém que já esteve no seu lugar. A oferta pegou Vitória completamente desprevenida. A Galeria Solar era um dos espaços mais respeitados da cena artística baiana. Expor ali era um sonho que nem sequer ousara ter. Você nem viu meu trabalho ainda, protestou fracamente. E se não for bom o suficiente? Rafael sorriu. Arte não é sobre ser bom o suficiente. É sobre autenticidade, sobre ter algo a dizer. O resto é técnica, e técnica se aprende. Ele retirou um cartão da carteira e escreveu algo no verso antes de entregá-lo à Vitória. Este é o endereço do meu ateliê. Apareça amanhã por volta das 3, se quiser. Traga o que tiver. Fotos, peças pequenas, o que conseguir carregar. Ele fez uma pausa. Não se preocupe com hospedagem. Conheço uma pousada excelente aqui perto, administrada por uma amiga. Posso ligar para ela agora, se você quiser. Vitória olhou para o cartão em suas mãos. Rafael Santana, artista plástico. Abaixo, um endereço no Rio Vermelho e um número de telefone. No verso, uma caligrafia firme indicava o endereço do ateliê. Naquele momento, algo se moveu dentro dela. Uma pequena chama de esperança que havia se apagado durante o jantar familiar começava a reacender. Era um sentimento frágil, mas presente. A possibilidade de que, talvez, sua arte realmente importasse. A pousada aconchego indicada por Rafael era um sobrado colonial restaurado no centro histórico de Salvador. Dona Zuleika, uma senhora de 70 anos com energia de quem tem metade da idade, recebeu Vitória como se fosse uma velha amiga, não questionando sua chegada tardia nem suas roupas ainda úmidas. Qualquer amigo de Rafael é bem-vindo aqui a qualquer hora, disse ela, conduzindo Vitória por uma escada de madeira que rangia sob seus passos. Ele trouxe cor de volta à minha vida quando pintou um retrato do meu finado Augusto a partir de uma foto antiga. Tenho uma dívida eterna com aquele rapaz. O quarto era simples, mas acolhedor, com uma janela que dava para o Pelourinho. Após um banho quente e uma noite inquieta, Vitória acordou com os sons da cidade, vendedores ambulantes, música de capoeira e o burburinho característico do centro histórico. Sentada na cama, ela encarava a pequena mala que trouxera de São Paulo. Entre roupas e objetos pessoais, estava um porta-fólio com fotografias de suas melhores peças de cerâmica e algumas aquarelas. Trabalhos que até o momento apenas ela mesma havia considerado dignos de admiração. É loucura, murmurou para si mesma, folheando as imagens. Ele é um artista profissional. Vai rir das minhas tentativas amadoras. O relógio marcava quase meio-dia. Vitória ainda não havia decidido se iria ao encontro com Rafael. Parte dela queria acreditar na sinceridade do convite, mas anos de críticas familiares haviam criado uma voz interna persistente que a convencia de que seu trabalho era medíocre. Foi Dona Zuleika quem, sem saber, deu-lhe o empurrão necessário. Batendo suavemente na porta, a proprietária trouxe uma bandeja com café da manhã tardio. Desculpe a intromissão, querida, mas achei que poderia estar com fome.
Seus olhos recaíram sobre as fotografias espalhadas na cama. São suas essas peças? Que trabalho delicado. Lembra-me o estilo da ceramista Marlene Santos, mas com algo único. Uma fragilidade controlada, sabe? Vitória olhou para a senhora com surpresa. A senhora conhece arte? Dona Zuleika riu. Meu marido era marchand. Passei 40 anos cercada por artistas de todos os tipos. Alguns famosos, outros nem tanto, mas todos com algo especial a dizer. Ela apontou para uma das fotos. Como essa peça aqui. A forma como você capturou a textura das mãos. Há uma história sendo contada ali. Aquelas palavras vindas de alguém que claramente entendia de arte tocaram Vitória profundamente. Talvez, apenas talvez, houvesse valor no que criava. Às 3 horas em ponto, ela se encontrava diante de um antigo armazém reformado no Rio Vermelho. Uma placa discreta indicava Atelier Santana. Com o porta-fólio firmemente seguro contra o peito, como um escudo, Vitória respirou fundo e tocou a campainha. Rafael abriu a porta quase imediatamente, como se estivesse esperando por ela. Vestia uma camisa de linho manchada de tinta e calças jeans desgastadas. Seus olhos se iluminaram ao vê-la. Você veio. Ótimo, entre. Estava preparando um café. O interior do ateliê era um espaço amplo, com pé direito alto e janelas que iam do chão ao teto, permitindo que a luz natural inundasse o ambiente. Telas em diversos estágios de conclusão ocupavam cavaletes espalhados pelo espaço, e mesas de trabalho exibiam potes de tinta, pincéis e outros materiais. Lugar incrível, comentou Vitória, maravilhada com a energia criativa que emanava do espaço. Foi um antigo depósito de pescados. Levei 2 anos restaurando com a ajuda de amigos. Rafael conduziu-a até uma área mais organizada, com sofás confortáveis e uma mesa baixa. Vamos ver o que você trouxe? Com mãos trêmulas, Vitória entregou o porta-fólio. Um silêncio torturante se instalou, enquanto Rafael examinava cada imagem meticulosamente, sem expressar qualquer reação. De vez em quando ele voltava a uma foto anterior comparando detalhes. O coração de Vitória batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Rafael fechou o porta-fólio e olhou diretamente para ela. Quem te ensinou? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém. Quer dizer, fiz alguns cursos básicos online, mas majoritariamente aprendi sozinha testando técnicas. Rafael balançou a cabeça, incrédulo. Inacreditável. Há pessoas que estudam formalmente por anos e não conseguem expressar o que você faz naturalmente. Ele abriu novamente o porta-fólio, apontando para uma peça específica, uma escultura em cerâmica de mãos entrelaçadas. É esta peça, por exemplo. A tensão nos dedos, a forma como capturou a pressão, há uma narrativa emocional poderosa aqui. Vitória sentiu o rosto corar. Era a primeira vez que alguém analisava seu trabalho com seriedade, vendo além da superfície, compreendendo as intenções por trás de cada detalhe. Essa foi inspirada em um momento com minha avó, explicou ela, surpresa com a própria vontade de compartilhar. Pouco antes de ela partir, estávamos de mãos dadas no hospital e havia esse misto de força e fragilidade no toque dela. Rafael assentiu, compreendendo. É exatamente isso que se sente ao observar a peça. Você conseguiu transferir essa experiência emocional para a argila. Ele fechou novamente o porta-fólio e a encarou com seriedade. Vitória, você tem um talento excepcional. Não estou dizendo isso para ser gentil. Na verdade, seria cruel da minha parte não dizer o quanto seu trabalho é significativo. As palavras atingiram Vitória como ondas, lavando anos de insegurança. Uma emoção intensa a invadiu, e antes que pudesse controlar, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Desculpe, disse ela envergonhada, tentando enxugar o rosto. É que ninguém nunca... Eu sei, respondeu Rafael suavemente. Acredite, eu sei exatamente como é ter seu trabalho realmente visto pela primeira vez. Nos dias que se seguiram, Vitória estendeu sua estadia na pousada Aconchego e começou a frequentar o ateliê de Rafael diariamente. O que começou como uma consulta informal transformou-se em uma espécie de mentoria.
Rafael não apenas elogiava seu trabalho, mas também oferecia críticas construtivas. Ensinava técnicas novas e, mais importante, incentivava-a a explorar aspectos de seu estilo que ela mesma não havia percebido. Você tem uma assinatura única na maneira como trabalha texturas, observou ele certa tarde, enquanto examinavam uma nova peça que Vitória havia começado. É quase como se suas mãos conseguissem traduzir emoções diretamente para o material. É raro encontrar alguém com essa capacidade. Em um gesto de confiança, Rafael emprestou a Vitória um espaço em seu ateliê, um canto com boa iluminação, uma mesa de trabalho e acesso a todos os materiais que ela pudesse precisar. Ali, longe do julgamento familiar e cercada por um ambiente que respirava criatividade, Vitória sentiu seu talento florescer de maneiras que jamais imaginara possível. Uma tarde, enquanto Rafael estava concentrado em uma grande tela no outro extremo do ateliê, Vitória trabalhava em uma série de pequenas esculturas de argila. Sem que percebesse, havia passado mais de 6 horas sem intervalo, completamente absorta no processo criativo. Isso é o que chamamos de estado de fluxo, comentou Rafael, aproximando-se com 2 xícaras de café. Quando o tempo desaparece e existe apenas você e a obra, é o sinal mais claro de que você encontrou sua verdadeira vocação. Vitória sorriu, aceitando o café. Nas últimas semanas, uma transformação sutil havia ocorrido. A mulher insegura que chorava sozinha na chuva começava a dar lugar a uma artista consciente de seu valor. Ainda havia momentos de dúvida, claro, mas cada vez mais raros e menos debilitantes. Recebi um convite interessante hoje, comentou Rafael casualmente, sentando-se próximo a ela. O Centro Cultural da Barra está organizando um workshop de um dia sobre técnicas mistas em cerâmica e pintura. Pediram-me para conduzir, mas pensei que talvez pudéssemos fazer isso juntos. Seria uma ótima oportunidade para você compartilhar sua abordagem única com texturas. Vitória quase engasgou com o café. Eu dar um workshop? Rafael, não tenho qualificação para ensinar ninguém. Qualificação? Ele ergueu uma sobrancelha. Vitória, olhe para o que você criou nas últimas semanas. Seu trabalho fala por si. Além disso, ensinar é uma das melhores formas de consolidar o próprio conhecimento. O medo era visível nos olhos dela, mas havia algo mais também. Uma centelha de excitação diante do desafio. Se eu não souber responder a alguma pergunta técnica, e se as pessoas perceberem que sou uma impostora? Rafael riu, mas não de forma depreciativa. Síndrome do impostor. Todo artista passa por isso, inclusive eu até hoje. A diferença é que aprendi a não deixar que isso me paralise. Ele fez uma pausa. Estarei lá com você. Não precisa decidir agora, mas prometa que vai considerar. Naquela noite, de volta à pousada, Vitória ligou para seu antigo apartamento em São Paulo. Sua colega de quarto, Juliana, havia concordado em despachar algumas de suas peças maiores que haviam ficado para trás. Não acredito que você realmente está fazendo isso, vai, exclamou Juliana ao telefone. Finalmente seguindo seu sonho. Já era hora, sabia? Sempre disse que seu lugar não era naquele banco, enfiada em um terno sufocante. As palavras de apoio de Juliana aqueceram o coração de Vitória. Era um lembrete de que nem todas as relações em sua vida eram marcadas pela crítica e desaprovação. Tem sido transformador, Ju. Pela primeira vez sinto que estou no caminho certo. Que não estou perseguindo uma fantasia infantil como minha família sempre disse. A propósito, hesitou Juliana, sua irmã ligou aqui ontem. Parecia preocupada. Disse que você desapareceu depois do jantar e não atende o celular. Vitória suspirou. Havia deliberadamente mantido o celular desligado, evitando o contato com a família. Parte dela sabia que precisaria enfrentá-los eventualmente, mas ainda não se sentia pronta. Vou ligar para eles amanhã, prometeu, sem muita convicção. Por enquanto, preciso desse espaço. Ao desligar, Vitória abriu seu caderno de esboços, um presente de Rafael, e começou a traçar ideias para o workshop. Apesar da insegurança, havia algo empolgante na ideia de compartilhar seu conhecimento, de talvez inspirar outras pessoas como ela mesma havia sido inspirada. Talvez, pensou, enquanto o lápis deslizava pelo papel, seja a hora de parar de me esconder.
O Centro Cultural da Barra estava localizado em um casarão histórico restaurado, com vista para o mar. Na manhã do workshop, Vitória chegou 2 horas antes do horário marcado, carregando uma caixa com amostras de seu trabalho e materiais para demonstrações práticas. Seu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e excitação que tornava suas mãos ligeiramente trêmulas. Chegou cedo. Observou Sandra Coelho, a coordenadora do centro, uma mulher de meia-idade com óculos coloridos e energia contagiante. Rafael me falou muito sobre você. Estamos curiosos para conhecer seu trabalho. Vitória forçou um sorriso, tentando conter o nervosismo. Espero não decepcionar. Querida, se Rafael Santana colocou seu nome ao lado do dele neste workshop, é porque você tem algo valioso a compartilhar. Ele não é conhecido por distribuir elogios facilmente. A sala designada para o workshop era espaçosa e bem iluminada, com grandes janelas que enquadravam o azul do oceano. 20 mesas de trabalho estavam dispostas em semicírculo, cada uma equipada com materiais básicos de cerâmica e pintura. No centro, uma mesa maior serviria para as demonstrações. Enquanto Vitória organizava seus materiais, Rafael chegou trazendo café e pães de queijo. Tradição antes de qualquer apresentação, explicou ele, entregando-lhe um copo fumegante. O café acalma os nervos, acredite. Estou apavorada, confessou Vitória. E se eles perceberem que sou apenas uma bancária fingindo ser artista? Rafael a encarou com seriedade. Primeiro, você não é apenas nada. Segundo, não está fingindo ser artista. Você é uma artista. Terceiro, a maioria das pessoas aqui são iniciantes procurando inspiração. Não precisam de técnicas avançadas, precisam ver paixão genuína pelo que você faz. Suas palavras tiveram um efeito calmante. Vitória respirou fundo, repetindo mentalmente: sou uma artista, tenho algo a compartilhar. Pontualmente às 10 horas, a sala começou a se encher. Para surpresa de Vitória, todas as 20 vagas estavam ocupadas. Uma mistura diversificada de pessoas, desde adolescentes até idosos, todos unidos pelo interesse em arte. Rafael iniciou o workshop com uma introdução sobre a importância de encontrar uma voz própria nas artes visuais, enfatizando como a técnica deve servir à expressão e não o contrário. Então, para espanto de Vitória, ele a apresentou não como uma iniciante ou aluna, mas como uma ceramista talentosa com uma abordagem inovadora para texturas emocionais. Quando chegou seu momento de falar, Vitória sentiu um nó na garganta. Por um instante terrível temeu que nenhuma palavra sairia. Mas então, seus olhos recaíram sobre uma de suas peças, a escultura das mãos entrelaçadas que havia criado pensando em sua avó. A lembrança da emoção que havia colocado naquele trabalho acendeu algo dentro dela. A arte não começa nas mãos, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Começa no coração, na memória, na experiência vivida. Minhas peças nascem de momentos que me marcaram profundamente. Um aperto de mão, um abraço, uma ausência. À medida que falava, sua confiança crescia. Vitória demonstrou como transferia emoções para texturas, como usava diferentes ferramentas para criar marcas que evocavam sensações específicas, como combinava técnicas de cerâmica com elementos pictóricos para amplificar a narrativa de cada peça. Os participantes a observavam com genuíno interesse, fazendo anotações, fotografando detalhes de seu trabalho. Quando abriu espaço para perguntas, ficou surpresa com a profundidade das questões, não apenas sobre técnica, mas sobre seu processo criativo, suas inspirações, sua jornada. Como você encontrou sua assinatura artística? Perguntou uma jovem estudante de artes visuais. A pergunta fez Vitória refletir. Acredito que ainda estou encontrando, mas a virada aconteceu quando parei de tentar criar o que achava que os outros queriam ver e comecei a expressar o que precisava dizer. A autenticidade tem uma força que a perfeição técnica sozinha nunca alcançará. Ao final das 3 horas de workshop, Vitória estava exausta, mas estranhamente energizada. Havia algo profundamente satisfatório em compartilhar conhecimento, em ver o brilho de compreensão nos olhos de alguém quando uma técnica finalmente fazia sentido. Você foi incrível, comentou Rafael,
enquanto arrumavam a sala após a saída dos participantes. Viu como eles reagiram ao seu trabalho, especialmente aquela série de relevos com texturas de cascas de árvores. Vitória sorriu, um sorriso genuíno e despreocupado que há muito não exibia. Foi libertador, como se finalmente tivesse permissão para ser quem realmente sou. Sandra Coelho aproximou-se deles, segurando uma prancheta. Vitória, os formulários de avaliação foram unânimes. Todos adoraram o workshop e estão pedindo mais. Ela fez uma pausa como se considerasse algo. Na verdade, temos uma proposta. Estamos organizando uma pequena exposição coletiva no mês que vem. Novos Olhares Baianos. Gostaríamos de incluir algumas de suas peças. A oferta pegou Vitória completamente desprevenida. Uma exposição era algo que nem sequer havia sonhado alcançar tão cedo. Eu não sei o que dizer. Diga sim, interveio Rafael. É uma oportunidade perfeita para apresentar seu trabalho a um público mais amplo. Naquela noite, comemoraram com um jantar à beira-mar em um restaurante simples no Rio Vermelho, especializado em moquecas. Sob as estrelas e ao som das ondas quebrando na praia, Vitória sentiu-se embriagada, não pelo vinho que compartilhavam, mas pela sensação de possibilidades que se abriam à sua frente. Preciso de um estúdio próprio, comentou ela, mais para si mesma do que para Rafael. Não posso continuar ocupando seu espaço para sempre. Sem pressa, respondeu ele, mas entendo o sentimento. Todo artista precisa de um santuário para criar. Ele fez uma pausa, como se ponderasse algo importante. Na verdade, há um espaço no segundo andar do prédio onde fica meu ateliê, usado para armazenamento atualmente, mas com um pouco de limpeza e organização. Os olhos de Vitória se iluminaram com a possibilidade. Um espaço próprio perto de Rafael, onde poderia desenvolver seu trabalho de forma independente, mas ainda contando com sua orientação quando necessário. Seria perfeito, sussurrou ela. Mas não tenho condições de pagar um aluguel comercial ainda. Podemos negociar, sugeriu Rafael. Talvez em troca de algumas horas semanais ajudando com os workshops que tenho programados. Tenho recebido mais convites do que consigo atender sozinho. A ideia de uma parceria profissional com Rafael, além da amizade que já haviam desenvolvido, pareceu perfeitamente natural, como se o destino tivesse orquestrado aquele encontro na noite chuvosa para unir dois espíritos criativos que se complementavam. Nas semanas seguintes, Vitória mergulhou em um turbilhão de atividades. Transformar o espaço acima do ateliê de Rafael em seu próprio estúdio exigiu trabalho físico intenso, mas cada gota de suor valia a pena. As paredes foram pintadas de branco para maximizar a luz natural. Prateleiras foram instaladas para abrigar materiais e obras em progresso, e uma grande mesa de trabalho tornou-se o coração do espaço. Paralelamente, ela trabalhava nas peças para a exposição Novos Olhares Baianos. Inspirada pela arquitetura colonial de Salvador, pelas cores vibrantes dos tabuleiros das baianas, pela textura dos paralelepípedos do Pelourinho, Vitória criou uma série de esculturas em cerâmica que dialogavam com a identidade cultural baiana, mas através de sua perspectiva única, a de alguém que redescobria suas raízes após anos de distanciamento. Uma tarde, enquanto aplicava esmalte em uma de suas peças, Vitória recebeu uma visita inesperada. Dona Zuleika, proprietária da pousada onde inicialmente se hospedara, subiu as escadas com passos decididos, apesar da idade. Vim ver onde a magia acontece, anunciou ela, examinando o estúdio com olhos experientes. Rafael me contou sobre a exposição. Estou orgulhosa de você, menina. Vitória sorriu genuinamente tocada. Em pouco tempo havia formado uma pequena rede de apoio em Salvador, pessoas que acreditavam em seu talento sem questioná-lo, que a incentivavam sem segundas intenções. Trouxe algo que pode interessar, continuou Dona Zuleika retirando um envelope da bolsa. Meu sobrinho é jornalista no Correio da Bahia. Mencionei seu trabalho, e ele ficou interessado em fazer uma matéria para a seção cultural do jornal. Uma prévia da exposição, sabe? Ótima publicidade. A oportunidade era inesperada e um pouco intimidante. Visibilidade na mídia local significaria que seu trabalho, e por extensão ela mesma, estaria exposto ao escrutínio público de uma forma nunca antes experimentada.
Não sei se estou pronta para isso, confessou Vitória. Dona Zuleika a estudou com olhos penetrantes. Ninguém nunca está completamente pronto para dar o próximo passo, querida. A questão é, você quer ser vista como artista ou continuar escondendo seu talento? A pergunta atingiu Vitória como uma revelação. Durante anos, havia criado arte nas sombras, protegendo-se da possibilidade de rejeição. Mas arte não criada para ser compartilhada era como uma história nunca contada, incompleta em sua essência. Marque a entrevista, decidiu ela, sentindo uma mistura de terror e excitação. 2 dias depois, Fernando Ribeiro, sobrinho de Dona Zuleika e jornalista cultural, visitou seu estúdio. Era um homem jovem, de óculos redondos e caderno sempre à mão, que demonstrou genuíno interesse por seu processo criativo. O que mais me intriga é sua transição, comentou ele durante a entrevista, de executiva bancária a artista. Muitos sonham com essa ruptura, poucos têm coragem de realizá-la. Vitória refletiu sobre a observação. Não foi exatamente coragem, sabe? Foi sobrevivência. Cheguei a um ponto em que continuar negando minha verdadeira natureza estava me destruindo por dentro. A matéria foi publicada no domingo seguinte, ocupando uma página inteira da seção cultural, com fotografias coloridas de suas peças e o título provocativo: Das planilhas ao barro, a metamorfose artística de Vitória Almeida. O impacto foi imediato. Seu telefone não parou de tocar. Galeristas interessados em conhecer mais de seu trabalho, pessoas querendo se inscrever em workshops, até mesmo uma professora da Escola de Belas Artes da UFBA, convidando-a para uma palestra sobre carreiras não convencionais nas artes. Em meio a tudo isso, um telefonema em particular a deixou sem palavras. Sua mãe, Dona Conceição, ligando após semanas de silêncio. Vi sua foto no jornal, disse ela, a voz tensa. Parece que está fazendo um nome para si mesma aí na Bahia. Vitória não conseguiu identificar se havia orgulho ou desaprovação no tom de voz da mãe. Talvez um pouco dos dois. Estou tentando, mãe. Finalmente encontrei algo que me faz sentir viva. Um silêncio pesado se estabeleceu entre elas. Finalmente, Dona Conceição suspirou. A exposição? Quando será? Dia 15 do próximo mês, respondeu Vitória, surpresa com a pergunta. Por quê? Seu pai e eu estamos pensando em fazer uma visita a Salvador. Uma pausa. Se for conveniente para você, claro. A possibilidade de seus pais testemunhando seu trabalho, vendo-a em seu novo ambiente, despertou emoções contraditórias em Vitória. Medo da crítica, esperança de aceitação, desejo de provar seu valor. Seria bom vê-los, respondeu finalmente, incerta se estava sendo sincera ou apenas cortês. Ao desligar, Vitória sentiu-se estranhamente leve, como se um peso que nem sabia estar carregando tivesse sido parcialmente removido. O reconhecimento familiar que tanto buscara durante anos agora parecia menos urgente, menos definidor de seu valor. Eles virão para a exposição, comentou com Rafael mais tarde, enquanto trabalhavam lado a lado em seus respectivos ateliês. Meus pais. Rafael a estudou por um momento. Como se sente sobre isso? Vitória considerou a pergunta cuidadosamente. Honestamente, não sei. Parte de mim quer impressioná-los, mostrar que estavam errados sobre mim. Outra parte teme que, não importa o que eu alcance, nunca será suficiente aos olhos deles. Rafael assentiu, compreensivo. É natural. Mas lembre-se, a validação mais importante é a que vem de dentro. O resto é bônus. Naquela noite, trabalhando até tarde em seu estúdio, Vitória percebeu que algo fundamental havia mudado dentro dela. O desejo de agradar, de se adequar às expectativas alheias, começava a dar lugar a uma convicção mais profunda, a certeza de que havia encontrado seu verdadeiro caminho, independentemente da aprovação externa. Enquanto dava os toques finais em uma escultura que representava mãos emergindo de raízes entrelaçadas, simbolizando sua própria transformação, Vitória sentiu uma paz que há muito não experimentava. O caminho à frente ainda era incerto, com desafios que nem podia imaginar, mas pela primeira vez sentia-se preparada para enfrentá-los. A exposição Novos Olhares Baianos transformou-se no ponto de virada definitivo na vida de Vitória.
O Centro Cultural da Barra, normalmente frequentado por um público seleto de apreciadores de arte, viu-se surpreendentemente lotado na noite de abertura. A matéria no Correio da Bahia havia gerado curiosidade não apenas sobre o trabalho de Vitória, mas sobre sua história pessoal. A banqueira que abandonou tudo para seguir seu chamado artístico. Vestida com um vestido azul turquesa que refletia os tons predominantes em suas peças, Vitória circulava entre os convidados com uma confiança que, embora ainda frágil, era genuína. Suas esculturas ocupavam uma parede inteira da galeria, iluminadas estrategicamente para ressaltar texturas e relevos, mãos emergindo de raízes, rostos parcialmente revelados em superfícies texturizadas, formas que sugeriam tanto fragilidade quanto resistência. Há uma dualidade fascinante em seu trabalho, comentou doutora Helena Martins, curadora da exposição e professora da Escola de Belas Artes da UFBA. Uma tensão entre vulnerabilidade e força que cria uma narrativa emocional imediata com o espectador. Vitória sorriu, agradecida pelo comentário perspicaz. Talvez porque essa mesma tensão exista dentro de mim. Rafael mantinha-se discretamente à distância, permitindo que Vitória ocupasse merecidamente o centro das atenções, mas sempre atento caso ela precisasse de apoio. De tempos em tempos, seus olhares se cruzavam através da sala, e um sorriso cúmplice era trocado, o reconhecimento silencioso da jornada que haviam compartilhado até ali. Foi no auge da noite, quando críticos locais já comentavam entusiasticamente sobre a nova sensação da cena artística baiana, que Vitória avistou seus pais na entrada da galeria. Dona Conceição, impecavelmente vestida como sempre, examinava o ambiente com expressão difícil de decifrar. Ao seu lado, senhor, Antônio parecia deslocado em seu terno formal, como se tivesse acabado de sair de uma reunião de negócios. O coração de Vitória acelerou. Por um momento, considerou adiar o encontro, continuar conversando com os admiradores que a cercavam. Mas algo dentro dela, a mesma coragem que a fizera abandonar a segurança pelo desconhecido, impulsionou-a em direção aos pais. Mãe, pai, chamou aproximando-se. Que bom que vieram. Dona Conceição a estudou por um momento, notando as mudanças sutis, o brilho nos olhos, a postura mais ereta, o sorriso que não parecia forçado. Seu trabalho está interessante, comentou finalmente com cautela. Diferente do que eu esperava. Vindo de Dona Conceição, aquilo era praticamente um elogio extravagante. Vitória sentiu uma onda de emoção que não esperava. Venham, quero mostrar minhas peças. Guiando os pais pela exposição, Vitória explicou o conceito por trás de cada obra, o processo de criação, as técnicas utilizadas. Para sua surpresa, eles ouviam com atenção genuína, fazendo perguntas ocasionais que revelavam um interesse real, não apenas cortesia. Diante da escultura central, Renascimento, uma figura emergindo de camadas fraturadas, simbolizando transformação, seu pai fez uma pausa mais longa. Isso me lembra você quando criança, disse ele, a voz levemente embargada. Sempre tentando sair de caixas onde te colocávamos. A observação inesperada atingiu Vitória profundamente. Era a primeira vez que seu pai demonstrava qualquer compreensão de sua natureza essencial. Não facilitamos as coisas para você, não é? Continuou ele, surpreendendo-a ainda mais. Sempre quisemos que seguisse um caminho seguro, previsível. Estávamos errados, completou Dona Conceição, as palavras claramente difíceis de pronunciar. Seu trabalho é poderoso, Vitória. Fala de coisas que muitos sentem, mas poucos conseguem expressar. Vitória sentiu lágrimas se formando, mas diferente das muitas vezes em que chorara por causa da família, estas eram lágrimas de alívio, de reconciliação possível. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. A conversa foi interrompida pela aproximação de Rafael, que se apresentou educadamente aos pais de Vitória. O que poderia ter sido um momento tenso transformou-se em uma interação surpreendentemente cordial, com Rafael habilmente conduzindo a conversa para terreno neutro. A beleza de Salvador, a riqueza cultural da Bahia, as diferentes expressões artísticas da região. À medida que a noite avançava, algo inesperado começou a acontecer.
Pessoas se aproximavam de Vitória não apenas para elogiar suas esculturas, mas para compartilhar como se identificavam com as emoções expressas nelas. Uma senhora idosa, com mãos marcadas pelo tempo, confessou como a peça Mãos da Memória a fizera chorar, lembrando-a da mãe falecida. Um jovem estudante relatou como a série sobre fragilidade e resiliência o ajudara a processar um trauma recente. Seu trabalho toca em algo universal, observou Rafael, quando finalmente ficaram sozinhos após o encerramento do evento. Você não está apenas criando objetos bonitos, está oferecendo um espelho onde as pessoas podem reconhecer suas próprias lutas e esperanças. As palavras de Rafael reverberaram na mente de Vitória por dias. O que começara como uma jornada pessoal de autoexpressão parecia estar se expandindo para algo maior, uma forma de conexão com o outro através da arte. 2 semanas após a exposição, enquanto organizava seu estúdio, Vitória recebeu um e-mail que mudaria o curso de sua carreira. Era de Mariana Santos, coordenadora de um centro comunitário na periferia de Salvador. Assisti a uma entrevista sua na TV Bahia, escreveu Mariana, onde você falava sobre como a arte a ajudou a superar traumas emocionais. Trabalho com jovens em situação de vulnerabilidade, muitos lidando com problemas familiares e baixa autoestima. Gostaria de saber se estaria disposta a conduzir um workshop de cerâmica para eles, não como aula técnica, mas como ferramenta de expressão emocional. Vitória sentiu um arrepio ao ler a mensagem. Algo naquele convite parecia perfeitamente alinhado com as reflexões que vinha tendo sobre o poder transformador da arte. "O que acha?" perguntou a Rafael, mostrando-lhe o e-mail. Ele sorriu como se já esperasse por aquele momento. "Acho que é exatamente o que você deveria estar fazendo. Seu trabalho sempre foi sobre cura através da expressão artística." O Centro Comunitário Novo Amanhecer ficava em Fazenda Coutos, um bairro periférico de Salvador, marcado por contrastes sociais e escassez de oportunidades culturais. O prédio simples, pintado em cores vivas por voluntários locais, abrigava diversas atividades para crianças e adolescentes: reforço escolar, esportes, música e agora arte-terapia. No primeiro dia do workshop, Vitória chegou nervosa, carregando caixas com argila, ferramentas básicas e alguns exemplos simples de técnicas. Mariana a recebeu com entusiasmo, conduzindo-a a uma sala onde 12 adolescentes aguardavam, alguns visivelmente desconfiados, outros curiosos. "Pessoal, esta é Vitória Almeida, a artista que vai trabalhar com vocês nas próximas semanas", apresentou Mariana. Vitória olhou para os rostos jovens à sua frente e, por um momento, sentiu-se inadequada. Quem era ela para ensinar algo a esses jovens que enfrentavam desafios diários que ela mal podia imaginar? Mas então, lembrou-se de sua própria jornada, de como a arte havia sido um farol em seus momentos mais sombrios. "Não estou aqui para ensinar vocês a fazerem peças perfeitas", começou ela, decidindo pela honestidade. "Estou aqui porque descobri que criar com as mãos pode nos ajudar a expressar coisas que às vezes não conseguimos dizer com palavras." A primeira sessão foi desafiadora. Alguns adolescentes mostravam-se resistentes, outros impacientes com a natureza lenta do trabalho em argila. Mas Vitória persistiu, enfatizando o processo, não o resultado final. "Não estamos criando para agradar ninguém", repetia ela. "Estamos criando para nos conhecer melhor." Na terceira semana, algo começou a mudar. Os jovens, inicialmente reticentes, começaram a se abrir através de suas criações. Júlio, um menino de 15 anos conhecido por seu temperamento explosivo, criou uma série de máscaras que representavam diferentes emoções. Bruna, silenciosa e introspectiva, modelou uma árvore com raízes expostas, que falava de seu desejo de pertencimento. "Nunca vi Júlio tão concentrado em algo por tanto tempo", comentou Mariana, observando o grupo trabalhar. "E Bruna está falando mais nas outras atividades também." O impacto do workshop ultrapassou as expectativas mais otimistas. Professores relatavam melhorias no comportamento e na participação escolar dos adolescentes envolvidos. Pais notavam mudanças positivas em casa, maior comunicação, expressão mais saudável de emoções, redução de conflitos. Quando o workshop de 8 semanas chegou ao fim,
Vitória sentiu-se profundamente transformada pela experiência. O que começara como um favor a pedido de uma desconhecida havia se tornado uma paixão. O que acha de tornarmos isso permanente? Propôs Mariana durante a pequena exposição que organizaram com os trabalhos dos jovens. Um programa regular de arte-terapia, não apenas para adolescentes, mas para todos na comunidade que possam se beneficiar. A ideia ressoou imediatamente com Vitória. Seria incrível, mas precisaríamos de um espaço adequado, materiais, talvez outros facilitadores. Conheço pessoas que poderiam ajudar, interveio Rafael, que viera prestigiar o evento. Artistas, terapeutas, educadores, e existem editais de fomento à cultura que poderíamos acessar. Naquela noite, enquanto caminhavam pela orla da Barra, Vitória e Rafael começaram a esboçar o que se tornaria o Instituto Renascer, um centro de arte-terapia dedicado a utilizar expressões artísticas como ferramenta de transformação pessoal e social. Poderíamos oferecer oficinas de diversas linguagens, sugeriu Vitória entusiasmada. Cerâmica, pintura, escultura, fotografia, cada pessoa se conecta melhor com diferentes formas de expressão. E workshops específicos para diferentes públicos, acrescentou Rafael. Crianças em situação de vulnerabilidade, mulheres vítimas de violência, idosos enfrentando isolamento social, pessoas em recuperação de traumas. A ideia cresceu rapidamente, ganhando forma e substância como uma de suas esculturas. Nos meses seguintes, Vitória e Rafael dedicaram-se a transformar o sonho em realidade, escrevendo projetos, buscando patrocinadores, conversando com potenciais parceiros, pesquisando metodologias de arte-terapia. O antigo armazém abandonado no bairro de Itapuã, com vista para o mar e amplo espaço interno, parecia o local perfeito. Com a ajuda de um arquiteto amigo de Rafael, desenvolveram um projeto de reforma que preservava as características históricas do prédio, mas o adaptava para as necessidades específicas do Instituto. Ateliês para diferentes práticas artísticas, salas para terapia individual, espaço de exposição, biblioteca especializada. O financiamento veio de fontes diversas, um edital do Ministério da Cultura, doações de empresários locais sensibilizados pelo projeto, uma campanha de financiamento coletivo que superou a meta em tempo recorde. A própria Vitória investiu suas economias, convencida de que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Enquanto o espaço físico tomava forma, Vitória e Rafael montavam a equipe. Uma psicóloga especializada em arte-terapia, um musicoterapeuta, uma dançarina com formação em terapias corporais e outros artistas dispostos a compartilhar seus conhecimentos com propósito terapêutico. É incrível como tudo se encaixou tão naturalmente, comentou Vitória certa tarde, enquanto supervisionavam a instalação de fornos para cerâmica. Como se o universo estivesse apenas esperando que eu finalmente encontrasse meu caminho. Rafael sorriu, apertando sua mão suavemente. Ou talvez você precisasse primeiro acreditar em si mesma para que os outros também pudessem acreditar. A inauguração do Instituto Renascer, marcada para coincidir com o aniversário de 1 ano da chegada de Vitória a Salvador, prometia ser um evento significativo na cena cultural e social da cidade. Convites foram enviados para artistas, educadores, psicólogos, assistentes sociais e representantes de comunidades que poderiam se beneficiar dos serviços oferecidos. Na véspera da abertura, sozinha no ateliê principal, Vitória contemplava o espaço que ajudara a criar. As paredes brancas esperando para serem preenchidas com expressões artísticas, as mesas de trabalho prontas para acolher mãos ansiosas por criar, as janelas amplas que emolduravam o mar da Bahia. Quem diria, sussurrou para si mesma, que aquela noite de humilhação me traria até aqui. A jornada de 1 ano havia transformado não apenas sua carreira, mas sua essência. A mulher insegura que fugira de um jantar familiar em lágrimas havia se tornado alguém capaz de criar um espaço de cura para outros, de transformar sua própria dor em ponte para o crescimento alheio. Enquanto arrumava algumas peças para a exposição inaugural, incluindo a escultura de mãos entrelaçadas que marcara o início de sua transformação, Vitória sentiu uma paz profunda.
O caminho à frente ainda reservava desafios e incertezas, mas pela primeira vez em sua vida, sentia-se completamente alinhada com seu propósito. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua irmã Débora, ligando de São Paulo. Só queria confirmar que chegamos amanhã cedo, disse ela. Mamãe está empolgada com a inauguração. Acho que nunca a vi tão orgulhosa. As palavras aqueceram o coração de Vitória. A reconciliação com a família havia sido gradual, feita de pequenos gestos e conversas honestas. Não era perfeita. Provavelmente nunca seria. Mas havia um respeito novo que não existia antes. Mal posso esperar para mostrar tudo a vocês, respondeu sinceramente. Ao desligar, Vitória voltou sua atenção para uma peça especial que havia criado para a exposição inaugural. Uma escultura representando mãos diversas, de diferentes tamanhos e texturas, unidas em um círculo, simbolizando o poder da comunidade e da conexão humana através da arte. Está pronta, pensou, observando a obra sob diferentes ângulos. Na verdade, tanto a escultura quanto ela mesma estavam finalmente prontas para ocupar seus lugares no mundo. O Instituto Renascer resplandecia sob o sol tropical de Salvador. Fitas coloridas decoravam a entrada do antigo armazém transformado, e uma pequena multidão já se aglomerava nos jardins recém-plantados. O evento de inauguração, inicialmente planejado como uma cerimônia modesta, havia crescido para se tornar um acontecimento cultural significativo na cidade. Dentro do prédio, Vitória caminhava de um lado para outro, verificando os últimos detalhes. As paredes da galeria principal exibiam uma exposição coletiva com obras de artistas locais, incluindo algumas de suas próprias peças e de Rafael. Nas salas adjacentes, estações interativas convidavam os visitantes a experimentar diferentes técnicas artísticas: argila, pintura, colagem, fotografia, como uma introdução ao conceito de arte-terapia que seria o coração do Instituto. Acho que nunca te vi tão nervosa, observou Rafael, ajustando a iluminação de uma escultura. Nem mesmo antes da sua primeira exposição individual. Vitória sorriu, reconhecendo a verdade nas palavras dele. É diferente. Não estou nervosa apenas com a reação às obras, mas com tudo o que este lugar representa. É como se estivéssemos oferecendo um pedaço de nossa alma à cidade. Rafael se aproximou, tomando suas mãos nas dele. E a cidade vai receber esse presente com gratidão. Tenho certeza. O toque de Rafael, sempre reconfortante, provocou uma onda de calor que se espalhou pelo corpo de Vitória. Nos últimos meses, enquanto trabalhavam lado a lado na criação do Instituto, algo havia mudado entre eles. A amizade profunda evoluíra para um sentimento mais complexo, mais intenso, que nenhum dos dois havia verbalizado completamente, mas que estava presente em cada olhar, cada toque casual, cada silêncio compartilhado. Sua família já chegou? Perguntou Rafael, mudando de assunto. Sim, estão se instalando no hotel, virão direto para cá. Vitória fez uma pausa. Inclusive Débora. A menção à irmã mais velha fez Rafael franzir levemente o senho. Ele conhecia bem a história, como Débora havia sido frequentemente o catalisador das críticas mais duras à escolha de Vitória pela arte, como seus comentários durante aquele jantar fatídico haviam sido particularmente dolorosos. Vai ficar tudo bem, assegurou Vitória, percebendo sua preocupação. As coisas estão diferentes agora. Eu estou diferente. Às 6 da tarde, em ponto, as portas do Instituto Renascer foram oficialmente abertas. Autoridades locais, representantes de fundações culturais, artistas, educadores e membros da comunidade entraram, maravilhados com a transformação do antigo espaço industrial. Vitória, vestida com um elegante vestido vermelho, cor escolhida cuidadosamente para simbolizar paixão e renascimento, recebeu os convidados ao lado de Rafael. Seu sorriso era genuíno, seus olhos brilhavam com realização e propósito. 1 hora após o início do evento, quando a galeria já estava repleta, Vitória avistou sua família entrando timidamente. Dona Conceição, elegante como sempre, examinava o ambiente com olhos arregalados. Seu pai, Sr. Antônio, parecia impressionado com a magnitude do lugar. E Débora, vestida com um tailleur impecável, demonstrava uma expressão difícil de decifrar.
uma mistura de surpresa e algo que poderia ser admiração relutante. Vou cumprimentá-los, disse Vitória a Rafael. Deseje-me sorte. Ele apertou seu braço suavemente. Você não precisa de sorte. Só seja quem você se tornou. Enquanto caminhava em direção à família, Vitória sentiu uma estranha calma. Não era mais a filha insegura buscando aprovação. Era uma mulher realizada, orgulhosa de suas conquistas e de seu caminho. Que bom que vieram, disse ela, abraçando os pais e após uma breve hesitação também a irmã. Deixe-me mostrar o instituto. Guiando-os pelo espaço, Vitória explicou a filosofia por trás do projeto, como cada sala havia sido planejada para diferentes atividades terapêuticas, como artistas locais haviam contribuído com seu tempo e talento, como já havia uma lista de espera para os primeiros programas que ofereceriam. Impressionante, comentou seu pai, genuinamente admirado. Você construiu algo realmente significativo aqui, filha. Dona Conceição, geralmente contida em suas demonstrações de afeto, tinha lágrimas nos olhos. Sempre soube que você era especial, Vitória. Só não compreendia como. As palavras tocaram fundo, curando feridas antigas que Vitória nem sabia ainda estarem abertas. Era o reconhecimento que sempre buscara, finalmente oferecido sem ressalvas. Foi Débora, no entanto, quem a surpreendeu mais. Enquanto observavam um grupo de adolescentes demonstrando técnicas de cerâmica que haviam aprendido no programa piloto, ela se virou para a irmã com expressão séria. Preciso te pedir desculpas, disse, a voz baixa para que apenas Vitória ouvisse. Por aquele jantar, por todos os comentários cruéis ao longo dos anos. Eu estava projetando minhas próprias inseguranças em você. Vitória piscou, atônita com a confissão inesperada. O que quer dizer? Débora suspirou, olhando ao redor para certificar-se de que não seriam ouvidas. Sempre invejei sua coragem de sonhar, Vitória. Eu escolhi o caminho seguro, a faculdade certa, o emprego estável, o casamento conveniente. Fiz tudo o que esperavam de mim e, no processo, perdi algo essencial. Ela fez uma pausa. Quando você abandonou o banco para seguir sua paixão, isso me assustou. Era um lembrete do que eu não tive coragem de fazer. A revelação atingiu Vitória como uma onda. Durante anos, havia visto a irmã como a filha perfeita, aquela que sempre soubera exatamente o que queria. Nunca imaginara que por trás daquela fachada de certeza existisse uma inveja silenciosa de sua própria liberdade para sonhar. Não sei o que dizer, admitiu Vitória. Não precisa dizer nada. Só queria que soubesse que estou orgulhosa de você. E talvez um pouco inspirada também. Débora sorriu timidamente. Comecei a fazer aulas de fotografia em São Paulo. Nada sério, apenas um hobby, mas é a primeira vez em anos que faço algo apenas porque me dá prazer. Antes que Vitória pudesse responder, foram interrompidas pela chegada de Mariana Santos, coordenadora do centro comunitário onde tudo começara. Vitória, desculpe interromper, mas há alguém que gostaria muito de falar com você, disse ela, acompanhada por um rapaz de aproximadamente 20 anos. Este é Lucas Silva, apresentou Mariana. Ele participou de um dos workshops de arte no centro comunitário há alguns anos, antes mesmo de você chegar. Agora está cursando artes visuais na UFBA. O jovem estendeu a mão, visivelmente emocionado. Senhorita Almeida, li sobre sua história e sobre este instituto. Gostaria muito de ser voluntário aqui, talvez ajudar com as oficinas para adolescentes. A arte salvou minha vida quando eu estava perdido, e quero retribuir. Algo na sinceridade do rapaz tocou Vitória profundamente. Era a confirmação viva do propósito do Instituto, criar um ciclo virtuoso onde pessoas transformadas pela arte se tornassem agentes de transformação para outros. Seria maravilhoso ter você conosco, Lucas, respondeu ela, sentindo-se estranhamente conectada a este jovem que nem conhecia. Na verdade, estamos montando um programa de mentoria justamente para estudantes de arte interessados em trabalhar com arte-terapia. Enquanto conversavam sobre possibilidades de colaboração, Vitória notou Rafael observando-a do outro lado da sala, um sorriso orgulhoso em seu rosto. Havia algo profundamente gratificante em ser vista, realmente vista, por alguém que compreendia sua essência. O ponto alto da noite foi o discurso oficial de inauguração.
Subindo ao pequeno palco improvisado, Vitória sentiu um momento de hesitação. Falar em público ainda não era seu forte, especialmente diante de uma audiência tão diversificada e numerosa. Mas então seu olhar encontrou Rafael na primeira fila, ao lado de sua família. Ele assentiu levemente, um gesto silencioso de confiança que lhe deu a coragem necessária. Há pouco mais de um ano, começou ela, a voz inicialmente trêmula, mas ganhando firmeza a cada palavra. Eu estava sentada em um banco de praça sob chuva, sentindo-me completamente perdida. Uma humilhação familiar havia sido a gota d'água que me fez questionar tudo: meu valor, meus sonhos, meu lugar no mundo. A sala estava em silêncio absoluto, todos os olhos fixos nela. Naquela noite, um estranho gentil ofereceu-me um guarda-chuva e uma xícara de café. Mais importante, ofereceu-me algo que eu raramente havia experimentado: a sensação de ser vista, não pelo que outros esperavam que eu fosse, mas pelo que realmente era. Ela sorriu para Rafael, que retribuiu com olhos marejados. O Instituto Renascer nasceu daquela noite chuvosa. Nasceu da compreensão profunda de que todos nós carregamos feridas invisíveis, rejeições, dúvidas, traumas, que muitas vezes não conseguimos expressar com palavras. A arte oferece uma linguagem alternativa, uma forma de dar forma ao que nos habita silenciosamente. Vitória fez uma pausa, olhando para os rostos atentos à sua frente. Aqui, não estamos apenas ensinando técnicas artísticas. Estamos criando um espaço seguro, onde pessoas de todas as idades e origens possam explorar suas histórias pessoais através da criação, transformando dor em beleza, confusão em clareza, isolamento em conexão. Enquanto concluía o discurso, Vitória sentiu uma profunda sensação de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nascera para fazer. O caminho até ali havia sido tortuoso, marcado por dúvidas e dores, mas cada desvio, cada obstáculo, havia sido essencial para conduzi-la a este momento de realização plena. Após os aplausos, enquanto os convidados circulavam livremente pelo espaço, experimentando as estações interativas e admirando as obras expostas, Vitória encontrou um momento para ficar sozinha em seu ateliê pessoal, um pequeno espaço reservado no segundo andar do Instituto, onde poderia continuar desenvolvendo seu próprio trabalho artístico. Sentada diante de uma peça inacabada, uma escultura representando uma figura emergindo de camadas sobrepostas, simbolizando o processo de autodescoberta, ela refletia sobre a jornada extraordinária que a vida lhe proporcionara. Uma leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Rafael segurando 2 taças de champanhe. Fugindo da própria festa? Brincou ele, entregando-lhe uma taça. Apenas respirando um pouco, respondeu ela, aceitando a bebida. É muita emoção para processar em uma noite só. Ele sentou-se ao seu lado, observando a escultura inacabada. Por alguns momentos, permaneceram em silêncio confortável, o tipo de silêncio que só é possível entre pessoas que se compreendem em um nível fundamental. Sabe o que mais me impressiona em você, Vitória? Disse Rafael finalmente. Não é apenas seu talento artístico que é extraordinário, é sua capacidade de transformar dor em propósito, de usar sua própria jornada para iluminar o caminho de outros. Vitória sentiu o rosto aquecer com um elogio sincero. Não teria conseguido sem você. Aquela noite no farol da Barra, se você não tivesse parado, você teria encontrado outro caminho, completou ele com convicção. Pessoas como você sempre encontram uma saída, mesmo nas situações mais sombrias. Eu apenas tive a sorte de estar lá no momento certo. Seus olhares se encontraram, e algo silencioso foi comunicado entre eles, um reconhecimento mútuo do vínculo especial que haviam desenvolvido, uma conexão que transcendia definições simples. A festa está sendo um sucesso absoluto, comentou Rafael, mudando ligeiramente o assunto. Já ouvi pelo menos 3 organizações comunitárias interessadas em parcerias, e aquele galerista de São Paulo quer discutir a possibilidade de levar uma versão do projeto para lá. O coração de Vitória acelerou com a perspectiva de expandir o alcance do Instituto. Seria incrível poder replicar este modelo em outros lugares, atingir mais pessoas.
Seu livro também ajudará com isso, lembrou Rafael. Ele se referia ao manuscrito que Vitória havia começado a escrever nos últimos meses. Um relato de sua jornada pessoal entrelaçado com reflexões sobre o poder terapêutico da arte. 2 editoras já haviam demonstrado interesse no projeto, vendo potencial para inspirar outras pessoas em busca de propósito e cura. Às vezes ainda me parece um sonho, confessou Vitória, como se eu pudesse acordar a qualquer momento de volta àquela vida que não me pertencia. Rafael tomou sua mão, o toque gentil ancorando-a no presente. Não é um sonho. Você construiu isso passo a passo. Escolha a escolha. É real e é seu. A certeza nas palavras dele dissipou o último vestígio de insegurança que ocasionalmente ainda assombrava Vitória. Olhando pela janela do ateliê, ela podia ver os jardins do instituto iluminados para a festa. Pessoas conversando animadamente, algumas experimentando técnicas artísticas nas estações externas. Entre elas, distinguiu sua família. Seus pais conversando com um dos professores voluntários, Débora tirando fotos com o celular, capturando momentos que certamente seriam compartilhados com orgulho quando voltassem a São Paulo. Acho que devemos voltar para a festa, sugeriu Vitória, levantando-se. Ainda há muitas pessoas para conhecer, muitas conexões para estabelecer. Rafael assentiu, mas antes que pudessem sair, ele a deteve suavemente pelo braço. Apenas um momento, disse ele, seus olhos transmitindo uma intensidade rara. Há algo que preciso dizer antes que voltemos para a multidão. O coração de Vitória acelerou com a seriedade em sua voz. O que foi? Rafael respirou fundo como quem reúne coragem para um salto importante. Durante este ano trabalhando juntos, vendo você se transformar, ajudando a construir este lugar, percebi algo que talvez devesse ter dito antes. Vitória esperou, sentindo que estavam à beira de um momento decisivo. Vitória, Foram interrompidos por uma batida insistente na porta. Era Mariana, parecendo levemente constrangida por interromper. Desculpem, mas está na hora da apresentação musical e todos estão perguntando por vocês. Rafael sorriu, escondendo qualquer desapontamento pela interrupção. Claro, já estamos descendo. Quando Mariana se retirou, Vitória olhou para ele interrogativamente. O que você ia dizer? Ele hesitou por um instante, então sorriu. Pode esperar. Temos a noite inteira pela frente. Na verdade, temos muito mais que isso. Descendo as escadas juntos, retornando à celebração que marcava não apenas a inauguração do Instituto, mas o início de um novo capítulo em suas vidas, Vitória sentiu uma certeza tranquila se estabelecer em seu coração. Qualquer que fosse o caminho à frente, não o percorreria sozinha. 6 meses após a inauguração do Instituto renascer, o outono chegou a Salvador, com chuvas suaves e um calor menos intenso. O Instituto florescia além das expectativas mais otimistas. Os programas de arte-terapia atraíam pessoas de todas as idades e classes sociais, desde crianças em situação de vulnerabilidade até executivos em busca de equilíbrio emocional. O modelo havia se provado tão bem-sucedido que já existiam planos para abrir uma filial no subúrbio de Itapuã, expandindo o alcance para comunidades mais distantes do centro. Em uma manhã de quinta-feira, Vitória chegou cedo ao seu ateliê no 2º andar do Instituto. Havia dormido pouco na noite anterior, finalizando as últimas revisões de seu manuscrito. Renascer das cinzas. Como a arte me salvou estava finalmente pronto para ser enviado à editora. O processo de escrita havia sido intenso, reviver memórias dolorosas, articular transformações sutis, encontrar palavras para experiências que habitavam principalmente o território das sensações e emoções. Deixando o manuscrito impresso sobre a mesa, Rafael havia insistido em ler a versão final antes que ela o enviasse. Vitória dirigiu-se à janela que oferecia uma vista privilegiada do jardim do Instituto. Ali, algumas pessoas já começavam a chegar para a primeira sessão do dia. Um grupo de apoio para mulheres em processo de recuperação de traumas emocionais. Pensativa logo cedo, a voz de Luísa Mendes, a psicóloga que coordenava o programa de arte-terapia, interrompeu seus devaneios. Vitória sorriu para a colega, que em poucos meses tornara-se uma amiga próxima. Terminei o livro ontem à noite. Estou sentindo aquela mistura estranha de alívio e vazio. Luísa assentiu compreensiva. É normal.
Você colocou muito de si mesma nessas páginas. É quase como se entregasse um pedaço de sua alma ao mundo. Exatamente isso, concordou Vitória, mas também sinto que era algo necessário, não apenas para mim, mas talvez para outras pessoas que estejam passando por momentos semelhantes aos que vivi. Luísa aproximou-se, apoiando-se no peitoril da janela ao lado de Vitória. Sabe o que mais admiro em você? Sua capacidade de transformar experiências pessoais em pontes para os outros. É um dom raro. As palavras tocaram Vitória profundamente. Era estranho pensar que há pouco mais de um ano ela era uma executiva bancária frustrada, sufocando seus impulsos criativos sob o peso das expectativas familiares. A transformação havia sido tão completa que às vezes era difícil reconhecer aquela versão anterior de si mesma. Falando em pontes, continuou Luísa, recebi um e-mail interessante ontem. Uma emissora de TV nacional quer fazer uma reportagem sobre o Instituto para um programa especial sobre iniciativas inovadoras em saúde mental. Aparentemente, aquela matéria no Jornal Baiano foi republicada em um portal nacional e chamou a atenção deles. Vitória arregalou os olhos, surpresa com a notícia. Uma reportagem nacional? Isso seria incrível para dar visibilidade ao projeto. Eles, especificamente, mencionaram interesse em sua história pessoal, a transformação da executiva em artista e fundadora de um centro de arte-terapia. Querem uma entrevista aprofundada com você, além de imagens das atividades aqui. Um leve desconforto se instalou no peito de Vitória. Apesar de ter se acostumado a falar sobre sua jornada em contextos menores, a ideia de expor sua história para uma audiência nacional era intimidante. Não sei se estou pronta para esse nível de exposição, Luísa. A psicóloga sorriu gentilmente. Você não precisa decidir agora. Pense nisso como uma oportunidade de inspirar pessoas que talvez nunca tivessem acesso ao seu livro ou ao Instituto. Histórias como a sua têm poder de cura. Deixando Vitória com seus pensamentos, Luísa saiu para preparar a sala para o grupo da manhã. Sozinha novamente, Vitória voltou sua atenção para o manuscrito sobre a mesa. As páginas impressas representavam não apenas um relato de sua jornada, mas um mapa emocional de sua transformação. A ideia de compartilhar essa história em uma escala ainda maior era assustadora, mas também estranhamente sedutora. Quantas pessoas poderiam encontrar coragem para suas próprias mudanças ao ver que ela havia sobrevivido e prosperado após abandonar o caminho seguro? O som de passos na escada interrompeu suas reflexões. Era Rafael, chegando mais cedo do que o habitual, carregando 2 copos de café e um pacote que ela reconheceu da padaria favorita deles no Rio Vermelho. Achei que você poderia estar aqui já, disse ele, colocando o café e os pães de queijo ainda quentes sobre a mesa. Considerando que você provavelmente virou à noite terminando o manuscrito. Vitória sorriu, aceitando o café gratamente. Como adivinhou? Conheço você, respondeu ele simplesmente, com um sorriso que aqueceu Vitória mais do que o café quente em suas mãos. Nos últimos meses, o relacionamento deles havia evoluído para algo que transcendia definições simples. Eram parceiros no projeto do Instituto, confidentes, apoiadores mútuos em seus respectivos trabalhos artísticos e, gradualmente, algo mais profundo e mais íntimo havia florescido entre eles. Ainda não haviam colocado um rótulo nessa relação, preferindo deixar que evoluísse naturalmente, sem pressões ou expectativas. Está pronto, disse ela, apontando para o manuscrito. Finalmente. Rafael tocou as páginas com reverência. Posso? Por favor. Sua opinião é a que mais importa para mim. Enquanto Rafael começava a ler as primeiras páginas, Vitória voltou-se para uma peça que estava criando para a próxima exposição do Instituto. Uma instalação que combinava cerâmica e elementos têxteis, representando o entrelaçamento de histórias pessoais que formavam o tecido da comunidade que haviam construído. Trabalharam em silêncio confortável por quase 1 hora, cada um absorto em sua atividade, mas conscientemente presentes um para o outro. Era um dos aspectos que Vitória mais valorizava em sua relação, a capacidade de compartilhar espaços sem palavras, de existir lado a lado em concentração criativa. Isto é extraordinário, Vitória, disse Rafael finalmente, colocando a última página do manuscrito.
Seus olhos estavam marejados, revelando como o texto o havia afetado. A honestidade com que você descreve seus momentos mais vulneráveis, a clareza com que articula o processo de transformação, é simplesmente poderoso. Vitória sentiu um alívio profundo com sua reação. Você acha que pode ajudar outras pessoas? Tenho certeza absoluta, afirmou ele. Este livro será um farol para qualquer pessoa lutando para encontrar coragem de seguir seu verdadeiro caminho. Naquele momento, o telefone de Vitória tocou. Era Mariana Santos, do centro comunitário onde tudo começara. Vitória, você não vai acreditar, disse ela, a voz vibrante de excitação. Lembra daquele projeto que submetemos ao Edital Nacional de Inovação Social? Acabamos de receber a notícia de que fomos aprovados. O Instituto Renascer vai receber financiamento para expandir o programa de arte-terapia para 10 centros comunitários em diferentes bairros de Salvador. A notícia era melhor do que qualquer coisa que Vitória poderia esperar. O projeto de expansão era um sonho que parecia distante, algo para um futuro indefinido. A aprovação significava que poderiam levar o trabalho transformador do Instituto para comunidades que realmente precisavam, multiplicando seu impacto de forma exponencial. Ao desligar, Vitória compartilhou a notícia com Rafael, que a abraçou com entusiasmo. Isso merece uma comemoração especial, declarou ele. Que tal um jantar hoje à noite? Conheço um lugar novo na Barra com vista para o farol. A menção ao farol da Barra, o local de seu primeiro encontro, não passou despercebida por Vitória. Era tipicamente Rafael, sempre entrelaçando momentos presentes com memórias significativas, criando camadas de significado em experiências compartilhadas. Adoraria, respondeu ela, sentindo uma onda de gratidão por tê-lo em sua vida. O dia transcorreu em um redemoinho de atividades. Vitória enviou o manuscrito para a editora, participou de uma reunião com potenciais financiadores para a nova filial em Itapuã e conduziu uma sessão de arte-terapia com um grupo de adolescentes. Ao entardecer, enquanto se preparava para sair, recebeu uma visita inesperada em seu ateliê. Débora, sua irmã, apareceu na porta com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Surpresa, disse ela, entrando timidamente. Espero não estar interrompendo nada importante. Vitória abraçou a irmã, genuinamente feliz em vê-la. Desde a inauguração do Instituto, a relação entre elas havia começado a cicatrizar lentamente. Conversas telefônicas quinzenais substituíram anos de distanciamento emocional e uma nova compreensão mútua emergia gradualmente. O que faz em Salvador? Por que não me avisou que vinha? Débora sorriu, enigmática. Queria fazer uma surpresa. Bem, não é apenas uma visita casual. Ela abriu a bolsa e retirou um envelope, entregando-o à Vitória. Abra. Intrigada, Vitória abriu o envelope, encontrando um convite elegantemente impresso para uma exposição fotográfica intitulada Renascimentos, no Centro Cultural São Paulo. É minha primeira exposição, explicou Débora, uma vulnerabilidade rara em sua voz. Aquelas aulas de fotografia que mencionei, bem, elas se transformaram em algo mais sério. Meu professor viu potencial no meu trabalho e me encorajou a montar um portfólio. Vitória olhou para a irmã com espanto renovado. A sempre pragmática, sempre racional, Débora havia realmente embarcado em uma jornada artística própria. Isso é maravilhoso. Mal posso esperar para ver seu trabalho. Na verdade, continuou Débora, o tema da exposição foi diretamente inspirado por você. São retratos de pessoas que passaram por transformações profundas em suas vidas, mudanças de carreira, superação de traumas, reinvenções pessoais. Cada fotografia conta uma história de metamorfose. A revelação tocou Vitória profundamente. Sua própria jornada não apenas havia transformado sua vida, mas aparentemente havia plantado sementes de mudança na irmã que tanto a criticara no passado. Sei que você está ocupada com o Instituto, disse Débora, mas significaria muito para mim se pudesse vir à abertura na próxima semana. Na verdade, ela hesitou como se buscasse coragem. Gostaria que você fosse minha convidada de honra. Talvez até dizer algumas palavras sobre como sua coragem de mudar inspirou outros, inclusive sua irmã mais velha teimosa. Lágrimas se formaram nos olhos de Vitória.
Esta reconciliação, não apenas pessoal, mas criativa, com a irmã, era um presente inesperado, uma cura de feridas tão antigas que quase haviam se tornado parte de sua identidade. É claro que estarei lá, prometeu abraçando Débora novamente. Não perderia por nada. Quando Débora saiu, apressada para um jantar com antigos colegas de faculdade que moravam em Salvador, Vitória sentou-se por um momento, absorvendo tudo o que acontecera naquele dia extraordinário. O manuscrito concluído, o financiamento aprovado para a expansão do Instituto, a surpreendente evolução artística da irmã, era quase demasiado para processar. Olhando para o relógio, percebeu que precisava se apressar para o jantar com Rafael. Após um rápido banho e troca de roupa em seu apartamento, um charmoso sobrado no Rio Vermelho, que havia alugado 3 meses antes, dirigiu-se ao restaurante na Barra. O local escolhido por Rafael era um elegante terraço com vista panorâmica para o farol da Barra e o oceano infinito além. Quando chegou, ele já a esperava em uma mesa à beira do terraço, iluminada por velas e com uma garrafa de champanhe resfriando em um balde de prata. "Uau!", comentou ela, impressionada com o cenário. "Você realmente quis dizer comemoração especial." Rafael sorriu, levantando-se para puxar sua cadeira. Algumas ocasiões merecem um pouco de extravagância. À medida que o jantar prosseguia, Vitória compartilhou a surpresa da visita de Débora e o convite para sua exposição fotográfica. Rafael ouviu com interesse genuíno, sempre fascinado pelas complexas dinâmicas familiares que ela navegava. É incrível como sua transformação criou ondas que afetaram outras pessoas, observou ele. Sua coragem inspirou sua irmã a encontrar sua própria voz artística. Quem sabe quantas outras pessoas serão tocadas quando seu livro for publicado? Havia algo diferente em Rafael esta noite. Uma energia contida, uma expectativa silenciosa que Vitória não conseguia decifrar completamente. Ele parecia simultaneamente presente e distante, como se parte dele estivesse ensaiando algo importante em sua mente. Após a sobremesa, um delicado pudim de coco com calda de maracujá, Rafael sugeriu uma caminhada pela orla. A noite estava perfeita, com uma brisa suave vinda do mar e um céu pontilhado de estrelas brilhantes. Caminhando de mãos dadas, chegaram ao exato ponto onde haviam se encontrado pela primeira vez, naquela noite chuvosa que mudara o curso de suas vidas. O banco onde Vitória estivera sentada, chorando, ainda estava lá, uma testemunha silenciosa do início de uma jornada extraordinária. "Parece que foi ontem", comentou ela, olhando para o banco com uma mistura de nostalgia e gratidão. "E ao mesmo tempo parece outra vida." Rafael apertou sua mão suavemente. "Lembro-me exatamente do que pensei quando te vi aqui sob a chuva." "O quê?", perguntou ela curiosa. "Pensei, esta mulher carrega uma história poderosa dentro dela, uma história que precisa ser ouvida." Ele fez uma pausa, virando-se para encará-la diretamente. Não imaginava naquele momento como sua história se entrelaçaria com a minha, como você transformaria minha vida tanto quanto eu, talvez, ajudei a transformar a sua. Havia uma intensidade em seus olhos que fez o coração de Vitória acelerar. Era o mesmo olhar que ele tinha no ateliê na noite da inauguração, antes de serem interrompidos. "Vitória", continuou ele, sua voz ligeiramente trêmula, "naquele dia no ateliê, durante a inauguração, havia algo que queria te dizer, mas fomos interrompidos." "Lembro-me", respondeu ela suavemente. "O que era?" Rafael respirou fundo, como se reunisse coragem. "Queria dizer que te amo, não apenas como amigo ou parceiro de projeto, mas completamente, com tudo que sou. Amo sua coragem, sua sensibilidade, sua capacidade de transformar dor em beleza. Amo como você vê o mundo através dos olhos de uma artista, encontrando significado e potencial onde outros veem apenas o ordinário." As palavras atingiram Vitória como ondas gentis, confirmando algo que seu coração já sabia, mas que ainda não havia sido articulado entre eles. "Não digo isso esperando qualquer coisa em troca", continuou ele. "Nossa amizade, nossa parceria criativa é preciosa demais para ser arriscada. Mas depois de quase perder a oportunidade de expressar isso uma vez, prometi a mim mesmo que encontraria o momento certo para te dizer a verdade completa sobre o que sinto."
Vitória sentiu lágrimas se formando em seus olhos, não de tristeza, mas de uma alegria tão pura que beirava a dor. Rafael, respondeu ela, sua voz pouco mais que um sussurro, você foi o primeiro a realmente me ver. Não apenas meu trabalho, mas mim, em um nível que ninguém havia alcançado antes. Como poderia não te amar por isso? O sorriso que iluminou o rosto dele continha todo o calor do sol baiano. Com delicadeza, Rafael segurou o rosto de Vitória entre suas mãos, beijando-a suavemente. Um beijo que parecia ao mesmo tempo uma culminação e um começo. Quando se separaram, ambos riam e choravam simultaneamente, como se a emoção fosse demasiada para ser contida em uma única expressão. Tenho algo para você, disse Rafael, retirando uma pequena caixa do bolso. Não é um anel, pelo menos não ainda, embora isso possa vir no futuro se você quiser. É algo que criei especialmente para este momento. Dentro da caixa estava um delicado pingente de prata, modelado na forma de duas mãos entrelaçadas, uma referência direta à primeira escultura de Vitória que ele havia elogiado, a peça que representara o início de sua jornada artística. É lindo, sussurrou ela, tocando o pingente com reverência. Como tudo que você cria. Vire-o, instruiu Rafael. No verso ele havia gravado uma única palavra, renascer. Não era apenas o nome do instituto que haviam criado juntos, mas o conceito que definia a transformação de Vitória, e agora, de certa forma, a transformação de ambos através do amor que descobriram. Enquanto Rafael ajudava a colocar o colar em seu pescoço, Vitória sentiu uma sensação profunda de completude. O caminho que começara com lágrimas de dor havia conduzido a lágrimas de alegria. A humilhação que a impulsionara a fugir de sua antiga vida havia se transformado na força que a permitiu construir algo novo e significativo. Sabe o que mais me impressiona sobre sua jornada? Perguntou Rafael enquanto caminhavam de volta, abraçados sob o céu estrelado de Salvador. O quê? Como você transformou cada ferida em uma porta, cada rejeição em uma oportunidade de autoconhecimento, cada crítica em um impulso para crescer. É uma alquimia rara, essa capacidade de transmutar dor em propósito. Vitória refletiu sobre suas palavras, reconhecendo a verdade nelas. Acho que todos temos essa capacidade dentro de nós. Apenas precisamos da coragem para mergulhar na dor, em vez de fugir dela. E talvez do apoio certo no momento certo. Olhando para o homem ao seu lado, o estranho gentil que oferecera um guarda-chuva em uma noite de tempestade e no processo mudara o curso de sua vida, Vitória sentiu-se profundamente grata pelo intrincado tapete de coincidências, escolhas e coragem que os havia reunido. O que vem agora? Perguntou ela, não apenas sobre aquela noite, mas sobre o futuro que se abria diante deles. Rafael sorriu, apertando-a contra si. Tudo, respondeu simplesmente. Tudo o que quisermos criar juntos. Caminhando pela orla da Barra, sob o céu estrelado de uma noite perfeita de Salvador, Vitória Almeida, antes banqueira frustrada, agora artista realizada, escritora em ascensão e cofundadora de um instituto transformador, sentiu-se finalmente em casa. Não apenas na cidade que a acolhera ou no trabalho que a realizava, mas principalmente dentro de si mesma. A humilhação que um dia a fizera fugir em lágrimas de um jantar familiar havia se transformado na primeira pincelada de uma obra de arte maior, sua própria vida, reinventada segundo seus próprios termos, colorida com as tonalidades vibrantes da autenticidade e do propósito. E enquanto as ondas quebravam suavemente na praia, marcando o ritmo eterno do tempo, Vitória soube com clareza cristalina que sua história não estava terminando, mas apenas começando seu capítulo mais belo.